canal, com a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para mais uma gravação do ID Podcast. Hoje com uma convidada muito especial. Crescemos juntos, a família dela me viu crescer. Estamos aqui hoje seguindo a Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. A irmã Vitória, que faz um trabalho missionário lindo, vai estar falando um pouquinho do trabalho dela no campo missionário. Mas antes de a gente entrar no assunto, quero pedir para você que nos assiste, que nos acompanhe, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, compartilhe, que deixe seu like, comente ali o que você acha que pode melhorar, ou quem você gostaria de ver aqui. E vai orando para que a gente consiga trazer essa pessoa também. Nos ajude em oração, é muito importante para esse projeto crescer. Peça a colaboração dos irmãos, que se inscrevam no canal, isso nos ajuda a crescer muito dentro da plataforma. E deixe o seu like, compartilhe. Você fazendo isso, você vai estar dizendo para o YouTube que é muito relevante esse vídeo. E esse vídeo vai ser jogado para outras pessoas também. Então você pode nos ajudar desta forma. E quero agradecer a Pintaí Projetos, que essa mesa que vocês estão vendo aqui, que foi trocada, é um patrocínio da Pintaí Projetos, que nos ajudou, que nos mandou essa mesa aqui. Agradecer ao Alex, que tem nos apoiado aí desde o início. Agradecer aí o D também, o Lucas, o Fábio também, que é marceneiro, que nos ajudou a confeccionar a mesa lá, depois do horário de serviço. Quero agradecer também o Iago, que nos ajudou. Um forte abraço para vocês. E o link da Pintaí Projetos, você que quer fazer seus móveis, você que quer fazer seu planejado, recomendo muito o trabalho de alta qualidade, fino acabamento, pessoas de compromisso. Vou deixar o link deles do Instagram na descrição do vídeo. Vou deixar o contato deles ali. Se você quiser entrar em contato, só olhar ali no finalzinho, na descrição do vídeo. Beleza, meus irmãos? Então já vou estar pedindo de antemão para a Vitória se apresentar para nós. Quem é a Vitória? Oi, gente. Boa tarde, Bruno. É uma honra, primeiramente, estar aqui no ID Podcast. Estou muito feliz. E o meu nome é Vitória, eu tenho 27 anos. Eu sou mãe do Benhur. Benhur é o meu filho, que tem 6 anos. E é isso. E há alguns anos eu ouvi o Senhor me chamando e eu tenho caminhado sobre isso, tenho ouvido e obedecido o Senhor e cada passo que Ele tem direcionado, tenho caminhado sobre isso na grande comissão, né? Fazendo parte da grande comissão e cumprindo o ID do Senhor. Amém. Atualmente congrega onde hoje? Então, eu congrego no Ministério Batista Ebenezer, que é um ministério que é aqui no bairro Ipanema. E eu congrego nessa igreja desde que eu nasci. E, enfim, estamos até hoje e é uma bênção. Uma bênção. E como que surgiu essa chama missionária, assim, que tu descobriu a tua chamada, assim, vou para a missão? Na verdade, assim, eu nasci e me criei nessa mesma igreja que eu estou hoje. Mas com uma certa idade, eu resolvi conhecer o mundo, conheci o mundo, vi que não é legal. Mas em 2018, o Senhor me chamou mesmo e eu ouvi a voz dele e eu não tive como dizer não, porque quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente não consegue dizer não, né? E desde então eu me converti mesmo e resolvi caminhar em obediência, em santidade. E o Senhor me chamou. Eu me lembro que as primeiras vezes, assim, o Senhor começou a soprar no meu ouvido sobre missões e sobre a vida em missões. E usando pessoas e falando diretamente comigo, mas eu fui lembrada disso muitas vezes pelo Senhor, né? E claro que dá medo. O começo da vida da missão, ele dá um pouco de medo, ele é meio inseguro, mas uma vez que o Senhor nos chama, nós não conseguimos dizer não, né? Verdade. E como foi, assim, a experiência, tipo, por exemplo, assim, de realmente, quando a gente tá aqui no âmbito, no seio dos pais, assim, que a gente tá na nossa casa, na nossa igreja, tudo mais tranquilo, é mais seguro. Como é que foi se desprender, assim, a saída? Ainda mais que tu tem um filho, provavelmente o filho tem 6 anos, o filho pequeno. Como é que é desprendida, assim, a saída, assim, deve ser bem difícil. Com certeza, assim, a primeira experiência que eu tive no campo missionário foi em 2020 e eu não levei o Benhur. Eu passei 15 dias no sertão de Pernambuco
E foi um primeiro contato mesmo, assim, com a missão. E nós entendemos nas necessidades daquele momento que ele não poderia ir junto, até porque eu estava indo conhecer o lugar, né, e ter esse primeiro contato. E foi um verdadeiro desafio, assim. É, mas essa decisão de ir, né, porque o Senhor nos chama e nós temos a opção de obedecer ou não, né? E por muitas vezes eu tive muito medo, assim, eu sempre tive o apoio da minha família. Eles sempre me incentivaram, não, vai, obedece o Senhor, mas a gente tem essa insegurança, né? Mas eu me lembro que dessa vez o Benhur ficou com a avó e o vô, que são os meus pais, e eu fiquei esses 15 dias, foi um desafio enorme, mas o Senhor provou da bondade dele, né? Como ele faz todos os dias, mas ele mostrou que ele estava nisso e que ele estava cuidando não só de mim lá, mas também do Benhur aqui, dos nossos corações, por estar separado durante esse tempo. Mas foi assim precioso, e desde o primeiro momento que eu fui, o meu coração ele ficou lá e eu tive certeza do que o Senhor me chamou para fazer, né? A gente tem uma certeza e uma segurança quando Deus chama, assim, que a gente ouve a voz de Deus. E no campo missionário, assim, o que mais te impactou, assim, de imediato, quando tu chegou no campo, assim? Que a gente ouve falar do campo missionário, a gente imagina diversas coisas. Mas quando a gente vê com os nossos próprios olhos, a gente consegue sentir realmente como é estar na pele do missionário, como realmente ser um missionário ali, porque a gente tem os missionários daqui. A gente sabe que o campo missionário é muito difícil. E o que mais te impactou, assim, logo de início, quando chegou? O campo missionário, ele é lindo, mas ele não é esse mar de rosas como muitas pessoas pensam, né? Eu confesso que na primeira vez que eu fui, que eu fiquei esses poucos dias, assim, 15 dias, eu acho que foram 17 dias exatos, foi tudo maravilhoso. Então não deu para ver realmente a missão. Mas em 2022 eu fui para morar. E aí os primeiros dias lindos vieram e aí passaram mais tempo e realmente a gente consegue ter uma visão realmente do que é o campo missionário, né? Existem muitos desafios e um deles, assim, o principal é o sentimento de abandono que o missionário sente. O missionário, ele se dispõe a trabalhar para o Senhor, né? A cooperar com o Senhor, mas quando nós estamos lá, o sentimento de que foi deixado, de que foi jogado lá, lógico que quando esse sentimento vem, nós temos que buscar a cruz, né? Nós temos que levar ele para a cruz e pedir para o Espírito sanar todo esse vazio que acaba vindo no nosso coração. Mas esse sentimento, ele é real, ele existe. Nós escutamos muitas vezes muitas pessoas dizendo, pode contar comigo, eu tô contigo. Mas quando nós estamos lá do outro lado da corda, né? Que eu gosto de dizer que é uma corda, que nós estamos de um lado e os irmãos seguram do outro lado, aí o cinto aperta, assim, sabe? Esse sentimento é bem difícil. Mas tudo é recompensa quando tu vê o olhinho da criança que tu pode ajudar, ou a família que tu entra na casa e tu pode manifestar mesmo o reino de Deus naquela casa, né? Que tu pode amar aquela pessoa com o amor do Senhor. Então, isso compensa total. Mas é muito lindo mesmo a missão, no sentido de pessoas que às vezes não têm nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Às vezes tu entra numa casa para fazer uma visita e a pessoa tem um pacote de bolacha no armário e o que ela faz é abrir e te serve. E ai de ti se tu não comer. É claro, essa é a realidade do sertão nordestino, né? Eu tenho duas experiências bem diferentes, que eu tive a experiência da missão no sertão nordestino e eu tive a experiência da missão na Europa. Então, são duas extremidades completamente diferentes. Mas o sertão nordestino tem o meu coração até hoje. E é muito precioso poder doar a tua vida para isso, né? Sim. O povo nordestino é um povo bem sofrido, né? Que ainda no século que nós estamos, aquele povo não tem ainda uma qualidade de vida decente lá, é bem complicado, parece que são esquecidos por todos, assim, né? Digamos. Mas depois que tu passou esses 15 dias, 17 dias mais ou menos ali, tu voltou e depois voltou para lá de novo, mas daí foi para ficar. Isso.
para ficar. Aí começou o trabalho missionário para valer. E como é que foi lá, assim, como é que foi um pouquinho do trabalho, para explicar como é que foi um pouquinho, abriu igreja, ou foi mais trabalho nas casas, trabalho de evangelismo, como é que foi um pouco o campo? Como tu disse, eu fui a primeira vez para conhecer, né? Depois eu vim. Na verdade, demorou bastante tempo, né? Quando eu voltei desse tempo que eu fiquei lá para conhecer, eu tinha escutado o Senhor falar: você vai viver isso aqui. Mas eu imaginei, e isso é a importância da gente estar sempre ouvindo a voz de Deus, né? Eu imaginei que, tipo assim, no próximo mês eu já tava indo, me despedindo da família e indo. E, na verdade, não foi bem isso, né? Demorou um tempo, eu passei por processos e eu ouvindo o Senhor, e o Senhor dizendo, calma, ainda não é agora, ainda não é. E eu acho que isso se passaram 2 anos até eu ir definitivo mesmo, né? Mas no sertão nós trabalhamos com assistência de famílias, né? Fazendo visitas, ajudando não só no espiritual, mas às vezes, o que está precisando? Está precisando de alguma coisa. Então, nós temos um cronograma de coisas que são feitas. E nós também temos o Projeto Esperança. O Projeto Esperança é um projeto que atende crianças no horário inverso da escola. Então, eles vão para a escola de manhã e vão para o projeto de tarde. Então, eles têm aula de reforço escolar e de balé, aula de música, diversas aulas. Eu sou pedagoga, né? Então, eu servia dando aula de reforço escolar, e o que era maravilhoso, né? Mas também nós fazíamos visita na comunidade, em várias comunidades, não era só na que existia a base, né? Que existe a base. Em outras comunidades a gente também fazia essas visitas. E os cultos, né? Nós já temos uma igreja lá nesse lugar. Tem a base e também tem uma igreja. E os cultos, enfim, é mais ou menos esse o trabalho que nós fazíamos no sertão. Ficou exatamente aonde, lá pro lado do Ceará, Nordeste, ali, como é que Então, foi lá? essa base, ela é no sertão de Pernambuco. É bem... Recife, a capital de Pernambuco, fica a 6 horas de Recife. Então, você tem que pegar o voo, desce em Recife e ainda anda mais 6 horas de carro até chegar nesse povoado. O nome do povoado é Poço do Boi. E ele tem mais ou menos 1.200 habitantes. É muito pequenininho. A cidade é baseada em, acho que umas 3 ou 4 ruas. Mas é uma cidade evangelizada. Claro, não são todos cristãos, mas eles conhecem o Senhor, né? E é esse... a caminhada é mais ou menos essa, e trazendo essa galera que já conhece o Senhor para ter uma relação íntima mesmo com Deus, né? Sim. E se render mesmo ao Evangelho, né? E como é o peso espiritual lá? Porque eu sei que carrega um peso espiritual. Tanto que o nosso irmão Daniel, ele visitou a cidade de Vergara. Vergara, é isso? 33. Cidade de 33. Lá, e o peso espiritual lá era muito pesado lá. Que eles são maçons lá, né? E lá eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Era muito difícil lá. Até quase apanharam lá do cara lá. Então eu sei que carrega um peso espiritual muito grande, assim, bem. E a parte espiritual ela conta muito, né? Com certeza. Como é que foi essa parte do espiritual lá? Sabe que no Nordeste, eu acredito que seja o Nordeste todo, né? Eu não conheço todo o Nordeste, mas pelo que a gente conversa com outros missionários, né? A idolatria é o mais forte, a chave mesmo, sabe? O que a gente percebe, assim, acompanhando famílias, é que eles sempre vão receber. Posso orar por você? Pode, claro, uma oração é sempre muito bem-vinda, eles sempre te recebem, eles abrem a porta da tua casa. Eu sempre digo a diferença do povo gaúcho para o povo nordestino. Se, vamos supor, um grupo missionário estiver caminhando aqui no nosso bairro, eu posso entrar para conversar? Não, isso não existe aqui no Rio Grande do Sul. Como assim uma pessoa que eu não conheço entrar na minha casa para conversar? Mas no Nordeste isso é totalmente diferente. Eles abrem a porta. Eu posso conversar com você? Claro, abre a porta, entra, já serve um café, já se bota umas bolachinhas, sabe? Isso é a recepção do povo nordestino, é essa. E acredito que seja uma das coisas que faz eu me apaixonar. Todos os dias eu me apaixono por eles. Mas essa idolatria, sabe? Acaba que eles agem como se fosse a mesma coisa o catolicismo do evangelho, né?
Esse muito já é a mesma coisa, Eles, assim. como se fosse a mesma coisa. Então, tipo assim, nossa, você conhece Jesus? Conheço, não, eu falo com ele, eu rezo, eu vou na missa. E acontece que fica mais difícil de inserir o evangelho puro e genuíno, né? Então, tu entra nas casas, tem imagens, tem quadros, e esse peso da idolatria é bem pesado, assim. E no contexto do nordestino, na verdade, não só no Nordeste, né? Mas prostituição, homens que agredindo mulheres, enfim, é bem pesado, né? O coração fica quentinho em tu poder ajudar essas pessoas nisso, mas é muito, muito pesado mesmo. Tem que estar sempre no lugar da oração, pedindo e clamando pelo Espírito o tempo inteiro. E como é que é a qualidade de vida deles, mais ou menos, lá que se baseia? Porque a gente aqui, a gente tentando entender a qualidade de vida das pessoas, a gente vê como é que é realmente a necessidade deles. Aqui a gente, bem dizendo, entende tudo. Quer uma igreja, tem ali na esquina. Quer um mercado, tem ali. Quer um preço mais barato, tem um atacadão próximo. Então a gente tem uma vida mais fácil. Quer a internet, tem. Se ele tem 500, pode instalar na tua casa. Então a gente tem um acesso a tudo bem mais fácil. E até a saúde também. A gente tem um postinho aqui, um outro posto mais para trás. Tem um hospital a 10 minutos daqui. Sim. Então, mas e o povo lá? Como é que é o povo, assim, em questão de saúde, assim? Tudo é mais limitado, né? Eles têm uma vida boa. Se tu sentar para conversar com um nordestino, ele vai te dizer que ele tem uma vida boa e ele realmente tem. Eles são muito felizes com o pouco que eles têm. Eles são muito gratos com o pouco que eles têm. Ahn, mas, claro que as coisas são muito mais limitadas, né? Esse distrito que eu morei, ele tinha 2 mercadinhos, nenhuma farmácia, uma padaria, um postinho de saúde e 15 bar de botequinho, sabe? Porque é o que mais tinha. Então, óbvio que é tudo mais limitado. Vamos supor, se eu precisasse fazer um rancho maior, assim, para casa, tem que pegar um carro. E aí, um carro para ir até a cidade mais próxima, que tem um mercado grande, R$ 60. Sabe? Então, tem essa dificuldade, assim. Normalmente, eu sempre compartilho, assim, com a minha família, que eu fazia o meu rancho de moto, porque é muito mais barato. Um carro era R$ 60 para ir até a cidade e a moto era 15. Então, eu enchia as costas de mochila e ia de moto, botava as compras na mochila e vinha embora. Porque era muito mais caro. Mas e famílias que, vamos supor, era só eu e o Benhur. E famílias de 6 pessoas, não tem como comprar um rancho e colocar na mochila. Então, ou não faz o rancho, até porque, né? Ou paga os R$ 60 de carro. E aí, esse dinheiro para pagar o carro tira de alguma outra coisa, né? Então, esses desafios, assim, são bem comuns lá. Eles trabalham muito na roça, né? E o sol do Nordeste é muito forte, eu acredito que vocês já ouviram falar isso. Já. Então, eles saem de casa 3 da manhã, 4 da manhã, para ir trabalhar, porque meio-dia o sol já está muito forte. Então, é difícil aguentar. Então, eles vão muito cedo, para eles poderem voltar mais cedo, por causa do sol. Mas eles são tão felizes e gratos com tudo que eles têm, que, assim, é constrangedor, realmente. A gente tem uma vida, assim, muito boa aqui. Então, quando tu vai lá, tu realmente é constrangido o tempo inteiro. Eu me lembro de uma vez a gente foi fazer uma visita, eu sei o Josias, o nome, e ele tem um sítiozinho, assim, tem alguns animaizinhos, umas cabras, acho que um ou 2 cavalos, umas galinhas. E nós chegamos para fazer a visita para ele e uma das pessoas que estavam com a gente, não sei, não me lembro quem é, perguntou: "Mas esses animais todos são teus, seu Josias?" E ele disse: "Não, aqui tudo que eu tenho nada é meu. É tudo do Senhor." Imagina. E isso nos quebra e faz a gente cada vez amar mais esse povo, né? Eu nem sou parâmetro, porque eu sou apaixonada. Eu largo o que tiver para largar. Bom, eu deixei pai, deixei mãe, deixei casa, emprego, profissão. E fui. E eu iria todos os dias. Eu só não tô lá hoje porque o Senhor me pediu para eu estar aqui nesse tempo. Mas eu gastaria a minha vida inteira pelo povo sertanejo, assim. Isso é o meu povo também. Eu vejo, como eu já conversamos com alguns missionários aqui, a gente vê essa paixão.
Nosso pastor Cipriano, ele ama o povo da Argentina também. Essa mesma paixão que tu passa foi a mesma paixão que ele nos passou, a mesma paixão que o missionário Ezequiel também, né, que ele faz, trabalha nos presídios aqui de Porto Alegre e afora. Tu vê que é a mesma paixão queima assim no missionário, assim, é algo que tem que ter a chamada realmente para fazer. Com certeza. E o que mais que te impactou, assim, que tu viu a mão de Deus, assim, então, que nós, aos nossos olhos, a gente vê esse obstáculo, a gente acha que não vai conseguir. Aí, o que mais que te impactou, assim, que tu realmente viu a mão de Deus se movendo, assim, numa necessidade lá. Eu acho, na verdade, desculpa, na verdade, a gente costuma dizer que Deus mora mais perto do Nordeste. Brincadeira, né? Mas a gente vê a mão de. É que a gente ouve o Senhor muito mais nítido lá. Não sei porquê, não sei explicar. Mas a gente vê a mão do Senhor o tempo inteiro, sabe? E nós, especificamente ali na nossa base, era loucura. Eu morei um tempo na base, 4 meses eu morei na base, e aí depois eu aluguei uma casa e morei sozinha com o Ben, né? Mas, vamos supor, enquanto a gente estava ali na base, um começava a orar, o outro já puxava um violão, começava a fazer um sonzinho, e daqui a pouco já estava todo mundo caído no chão, no espírito. E então, tipo assim, parece que Deus está tão mais próximo lá, que ele se manifestava muito seguido, sempre, sabe? E às vezes, assim, cidade grande, ou, por exemplo, aqui na nossa realidade, parece que. Eu não sei se é a gente que não tem fome, mas parece que isso é mais difícil, parece que tu tem que buscar mais isso, né? E então, enfim, né? Deus mora muito pertinho do sertão, os olhos dele com certeza estão sobre aquele lugar. Mas uma das experiências que eu tive, assim, que o Senhor me quebrou mesmo. Eu sempre tive assistência dos meus pais, né, financeiramente falando, e de alguns irmãos que abraçaram a causa, que nem eu digo, seguravam do outro lado da corda. Mas é tudo muito caro, paga aluguel, paga água, né? E tem as. E eu tinha vergonha, quando acabava o dinheiro, eu tinha vergonha de mandar mensagem para minha mãe, ou para meu pai, ou para alguém, dizendo que eu precisava de dinheiro, né? Então eu não pedia, não pedia. E eu me lembro que uma vez acabou o sabonete, tava acabando o sabonete. E eu não tinha nenhum real. Eu tinha, assim, tinha comida no armário, a geladeira tinha coisa, mas eu não tinha. O sabonete estava acabando e eu não tinha nenhum real. E, e eu me lembro que uma amiga minha mandou mensagem e falou assim: Vi, tô te mandando tudo que eu tenho, mas eu preciso fazer parte disso que tu tá fazendo, que Deus tá fazendo através de ti. E ela me mandou um pix de R$ 3. E eu fui lá e comprei o sabonete. Pensou. Então, assim, são coisas muito, muito específicas que Deus faz, sabe? A gente vê a mão dele, assim, de uma forma... Apesar da vida no sertão ser muito mais barata. Claro, eu acabei de fazer uma viagem para a Europa, então é outra realidade, né? A vida no sertão, ela é muito barata, mas às vezes precisa, né? Sim. Ou tu tá alguns momentos que o coração não tá muito feliz, o coração tá meio dolorido, é, tu tá ali com aquela dor e algum irmão vem te mandar uma mensagem com tudo o que tu precisa, sabe? Vi, tava orando e Deus me mandou te mandar essa mensagem. Cara, isso, assim, é a mão de Deus, tu sabe que é o Senhor. Tu tá ali. Eu me lembro que uma vez eu me escondi do Benhur pra chorar. E ele ficou lá embaixo e eu só escutava ele falando, cadê minha... Enquanto eu morava na base ainda. Quando começaram os desafios de convivência, né? E eu deixei ele lá embaixo e eu subi no segundo andar pra me esconder, porque eu precisava chorar. Eu só precisava chorar. Eu dividi o quarto com ele e mais uma menina. Então não tinha muito espaço, assim, pra isso. E eu escutava ele lá embaixo, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E eu lá em cima, acabada de chorar, acabada de chorar. E eu recebi uma mensagem, plim, o celular fez barulho, e aí eu olhei, Vi, o senhor me mandou te mandar isso. Aí ela mandou uma passagem bíblica e um texto, assim, enorme, e era tudo que eu precisava ouvir. E era como se eu escutasse o Senhor, eu lendo aquela mensagem, era como se eu escutasse o Senhor me falando todas aquelas coisas, sabe? De que Ele tá junto com a gente, de que ainda que o processo seja dolorido, Ele tá naquilo e é para continuar. E isso faz toda a diferença, né? Tu está ouvindo a voz do Senhor. Demais, né? Disse também que fez um trabalho missionário na Europa, né?
Eu já vi alguns relatos, como o Alessandro Vilas Boas, Deus mandou ele para a Europa para abrir uma igreja, que o tempo dele aqui tinha acabado, ele queria ir para lá. Eu vi relato deles dizendo que o pessoal lá não quer ouvir da palavra de Deus. O pessoal lá, o coração totalmente duro, lá eles não querem. Não querem, não querem. E como é que é um pouco da realidade lá? Contar um pouquinho para nós de como foi o trabalho missionário lá. Eu vou contar um pouco. Quando eu estava no sertão, o Senhor me falou que era um tempo de preparo. Eu já estava há um ano e um pouquinho lá. E o Senhor me falou, é um tempo de preparo. Eu me lembro que eu questionei um pouco. Eu disse, poxa vida, Deus, agora que eu tenho a minha casa, tá tudo certo. Pra onde que eu vou? E eu falei, Senhor, eu me lembro que eu falei, Senhor, agora que eu já tô tão confortável, o Senhor vai me tirar daqui. E ele disse, exatamente porque é por isso que eu vou tirar. O conforto não é o teu lugar. Então, vai, enfim. Eu fiz um treinamento em Curitiba de 3 meses. E aí depois eu fui para. Eu, na verdade, não ia para a Europa. Meus planos eram ir para a África. E o senhor me disse: você não vai para a África, você vai para a Europa. Eu, tá bom, Deus. Porque sempre ele muda meus planos, né? Mas amém. E a princípio, o Ben iria comigo, até o senhor me falar que não, que era um tempo meu, que era um tempo em que ele trataria coisas em mim e que eu precisava estar sozinha, que também foi outro desafio dos muitos que o missionário vive, mas, mas o Senhor é digno dessa dor, e eu senti muita dor mesmo, mas ele é digno. E então eu fui para a Europa caminhando em obediência mesmo, porque eu sinceramente não tinha R$ 1. Eu sempre digo, eu fiz uma viagem de R$ 15.000 e eu não faço ideia de onde saiu esse dinheiro. Não faço ideia mesmo. Não tenho nem noção. Mas e eu nunca tive um coração. Eu amo todas as pessoas, todo mundo, mas eu nunca tive um coração inclinado para a Europa, né? Para o Reino Unido especificamente. Nunca tive esse coração assim, como eu tenho para o sertão. Então, tipo, quando o senhor me falou, você vai para o sertão, eu digo agora, porque eu já amava. Agora, você vai para o Reino Unido, tá, Deus, tá bom, mas, né? E eu me lembro que eu comecei a orar assim, Senhor, gera no meu coração um amor por esse povo, né? Puxa vida, eu vou servir eles, eu preciso amar eles que nem, ou pelo menos que nem eu amo o povo sertanejo. E eu fui, e é um. Eu ainda não amo o povo o povo britânico como eu amo o povo sertanejo, né? Eu não vou mentir isso. Mas o meu coração com certeza está inclinado sobre o Reino Unido agora, porque eu pude ver a necessidade deles, sabe? Óbvio que a necessidade deles não é financeira, mas a necessidade espiritual que o povo britânico, né, o Reino Unido sofre hoje. Eu acredito, o Reino Unido foi a porta do avivamento, né? Em Gales foi onde ocorreram os avivamentos. Mas hoje é como se as igrejas lá estivessem morrendo. E eu pude ver isso de perto. Eu podia entrar numa igreja onde tinha 7 membros, sendo que o membro mais novo tinha 70 anos. Então, tipo assim, uma pessoa com 70 anos, tu sabe que ela não vai viver muito mais tempo. E quando ela morrer, a igreja vai fechar. Porque não tem uma criança ou um jovem para dar continuidade no trabalho da igreja, sabe? Então, assim, como vai ser? Então, nós conhecemos vários lugares lá, mas em Gales, no país de Gales, esse susto foi muito grande, porque a igreja de Gales está morrendo. As pessoas não se importam. O povo europeu, eu não sei se é todo o povo europeu, né? Mas no Reino Unido, eles têm esse sentimento de independência. Eles são muito independentes. Inclusive, um casal cria uma criança, quando ele faz 18 anos, ele precisa sair da casa. Tipo assim, ele precisa estar organizado para morar sozinho e viver a vida dele, porque ele já tem 18 anos. E isso não é a realidade aqui no Brasil, né? Às vezes. E ele precisa ser independente, ele precisa ter o dinheiro dele, ele precisa viver a vida dele. Mas essa independência prejudica o evangelho, porque eles não acham que eles precisam do Senhor. Eles vão, às vezes eles vão na igreja, sabe? Eles fazem alguma caridade, mas não porque eles precisam do Senhor, mas porque eles precisam fazer, tipo assim, fazer coisas boas para as pessoas. Não porque, o Senhor chamou eles para isso. Então, eles não pensam que eles precisam do Senhor. E essa coisa, eles têm isso de respeitar
isso em cada pessoa, é respeitar essa individualidade. Então, um casal chega num filho de 6 anos, por exemplo, como a idade do Benhur, eu vou na igreja, tu quer ir? Não, eu não quero ir. Ok, fica em casa e eu vou. E a gente sabe que o evangelho ser inserido logo nos primeiros anos de vida de uma criança é a chave. Tu precisa sim levar os teus filhos para a igreja. Né? A Bíblia nos fala que não mostra o caminho, aliás, não fala o caminho, mostra. Não diz, olha, Benhur, a igreja é ali. Mostra que a igreja é ali, leva ele. E o povo britânico não caminha assim. Você quer ir? Não, não quero ir. Ok, eu te respeito. Sabe? É isso que eles têm de respeitar a opinião do próximo. Inclusive dos filhos de 7, 8, 10 anos. Não, pai, eu não quero ir na igreja. Ah, tudo bem, fica aqui e vou. E aí, por isso que a igreja só tem pessoas velhas. Eles gostam de ir na igreja, eles amam o Senhor, mas e a próxima geração? Quem que vai dar continuidade para isso? Né? É bem duro ouvir isso, né? Porque é como se o tempo lá da igreja estivesse chegando ao fim, realmente, como tu falou agora. Já pensou? As nossas igrejas aqui ainda, que tem uma certa dificuldade com a juventude, a gente vê que ainda é cheia a juventude ainda. É um pouco mais difícil lidar com a juventude, mas ainda é cheio de adolescentes, jovens, crianças. E aquele ali é o público amanhã da igreja. São quem vai assumir nossos altares, quem vai assumir o campo missionário, Claro. são eles que vão presidir, são eles que vão trabalhar. E a gente vê isso morrendo numa cidade. É que nem tu falou, não vai ter continuidade se não mudar a mentalidade. Até uma vez eu cheguei, eu vi que lá, tipo, por exemplo, as igrejas não têm pontos fixos, elas têm que alugar. E depois que alugou ali, vai virar ali outra coisa ali, depois tem que alugar de novo. Como é que funciona isso lá? É, nós tivemos alguns desafios, assim mesmo, a gente chama de choque cultural, né? Que tu vive num lugar, por exemplo, como nós no Brasil, e vai para outro lugar e tem um choque cultural, né? E fico até meio constrangida de falar aqui, mas a gente ficou alojado em uma igreja, e era igreja metodista. E logo que nós chegamos no lugar, estava escrito na frente assim: nossa igreja é inclusiva. Nós aceitamos todo tipo de pessoa. Até a sigla, né? Sim. Enfim. E nós levamos um susto. Meu Deus, aonde que nós vamos ficar? Não, nós amamos essas pessoas. Sim. Mas nós não amamos o pecado delas. Exato. É isso que eles distorcem, né? Mas como eles têm isso de respeitar, eles, eles acabam que aceitam. Eles casam pessoas assim também. E E foi um grande desafio, assim, porque acaba que a gente se assusta, né? Não é a realidade que nós vivemos aqui no Brasil. E, mas em Gales, especificamente, essa igreja foi na Inglaterra já, né? Mas em Gales a gente vê mais, assim, a igreja morrendo mesmo, pessoas não querendo viver o evangelho puro. E, mas é isso. Mas a gente está disposto a caminhar sobre isso e gastar a sua vida, né, em prol Sim, disso, né? gente. Gastar a sua vida para dizer para a pessoa não existe vida longe do Senhor, né? E é isso que a gente fez durante esses 2 meses. Nós servimos várias igrejas. Eu acho que nós ficamos uma semana em cada cidade, né? Então, nós servimos várias igrejas, assim, levando o amor do Senhor, mostrando, às vezes, mostrando o erro da igreja, porque a igreja muitas vezes também falha, né? Me lembro que nós tivemos na Inglaterra já uma reunião com os membros da igreja mesmo, e nós estávamos conversando sobre visões teológicas. E, e uma irmã se levantou e disse: mas eu não. Nós estávamos falando sobre a missão também. E a gente falou assim: você precisa gastar sua vida por isso. Você precisa renunciar a coisas para viver a missão. Você precisa renunciar, às vezes, tua cama quentinha para dormir na rede. Ou você precisa, enfim, renunciar a banquete que tem na tua casa para comer um cuscuz. E a gente falou isso lá na reunião. E um membro da igreja levantou e disse assim: mas isso se eu quiser. E eu não quero.
E o pastor disse, não, é verdade, é isso. E meio que encerrou o assunto. E nós ficamos muito chocados com isso. Mas é realmente o sentimento dele. E pela liderança daquela igreja, está tudo bem. Entendeu? Ele falou exatamente isso. Mas tu precisa renunciar às coisas se tu quiser. E eu não quero. Imagina. Que na verdade o pastor ele ensina as ovelhas a caminhar, né? É que nem eu ali na igreja. Eu sou responsável por aquele rebanho ali. Eu vou prestar contas para Deus de cada um ali no final. Com certeza. E se eu deixar, não, é isso, não, mas eu tenho que ir na palavra e mostrar, olha, irmão, não, obrigado. Mas a palavra diz, a palavra de Deus que diz. Temos que fazer renúncias. Temos que renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo. A palavra diz também, aquele que quer vir após mim, toma essa cruz diariamente, nega a si mesmo e vem após mim. A vida é feita de renúncias. Até mesmo no mundo a gente tem que fazer renúncias. Sim. A gente fala, talvez não as renúncias que dão mais na carne, assim, mas no mundo, às vezes, tu renuncia o teu sono para ir para um baile funk, tu tem que trabalhar, tu abriu mão do teu descanso, tu renunciou ao teu descanso. Sim. Para ti, e no outro dia tu foi trabalhar virado. Muitas das vezes tu pega o dinheiro do aluguel e gasta na festa. E depois tá pedindo emprestado. Então a nossa vida também é feita de renúncias. Então, aí que tá da autoridade espiritual também. Pelo que tu estava me contando, dá para ver que os líderes religiosos, por tanto respeito assim, acaba deixando morrer o verdadeiro evangelho, né? Exatamente, porque por eles caminhar assim, nesse sentido de respeitar o próximo, e não que seja errado respeitar o próximo, nós devemos respeitar o próximo, né? Mas a partir do momento que interfere o evangelho de Cristo, é verdade, aí tá o erro, né? Mas é isso mesmo, eles respeitam tanto que não confrontam. A igreja inglesa não existe confronto. A igreja britânica não existe esse confronto, porque seria uma falta de respeito. Então, olha, Bruno, eu penso A. Não, mas eu penso B, tá bom. Tudo bem. E não, tipo assim, nossa, mas é que eu penso A, por que isso? Não existe esse, não chega nesse nível, Então, nós nunca conseguimos entrar em uma discussão, e discussão não de briga, mas numa conversa, num debate com alguma das pessoas lá do Reino Unido que nós encontramos. Porque não existe, eles não chegam nesse lugar. Eles falam, meu ponto de vista é esse. E tu diz, olha, o meu é esse aqui. Ok, a conversa encerrou ali, entendeu? Se você quiser conversar outras coisas, tudo bem, mas ele não vai debater contigo. E mesmo se ele contraria o teu pensamento, se ele pensa que o teu pensamento está errado, ele não vai dizer. Porque isso seria uma falta de respeito para ele. Imagina esse jeito, Daniel, ficamos falando sobre a sabedoria, um tempão, ficamos debatendo sobre a sabedoria. Imagina que um tempão debatendo e desenvolvendo o texto, isso amadureceu mais as ideias, tudo. Com certeza. O debate ele é saudável, desde que não seja desrespeitoso, respeitando a opinião do outro, um respeitando o outro. Mas o debate ele é importante para o crescimento e o desenvolvimento também próprio da pessoa. Claro. Ela também disse que tudo em excesso é ruim também, né? Dá para ver que o respeito em excesso também é ruim. Um desafio enorme, assim. Imagina, agora vamos voltar um pouquinho para o sertão. Como é que foi a vinda de deixar o campo missionário? Então, eu estava conversando ontem mesmo com uma amiga e eu até botei uns vídeos no meu Instagram que eu estava meio desaparecida, assim, né? Mas a volta da missão para casa, ela é um desafio, assim, né? É um desafio ir, mas o desafio é maior voltar. Quando o Senhor mandou eu encerrar... Na verdade, o Senhor não mandou encerrar o ciclo no sertão, ele me pediu para tirar um tempo de preparo, né? Mas eu sabia que eu precisava ficar um tempo longe daquele povo que eu amo, um tempo longe da casa, da minha casa, enfim. Eu vim, né? Na verdade, porque eu vim para Curitiba, que é aqui no sul também. Eu vim, mas o meu coração ficou destruído, assim. Eu me lembro que foi um casal da comunidade, que eu fiz uma amizade muito grande, que me levou na rodoviária para pegar o ônibus até Recife. E eu não conseguia parar de chorar. Eu acho que eu chorei de Poço do Boi até Recife. Porque é uma dor. Eu chorei muito quando eu deixei os meus pais aqui. E fui.
Eu me lembro que foi 200 pessoas pro aeroporto. E era uma choradeira, até os seguranças do aeroporto estavam chorando. Foi uma loucura. Foi uma comoção total. Então, assim, eu chorei muito, mas eu também chorei muito de voltar. E é claro que eu tava muito feliz de rever os meus pais, rever minha igreja e estar de volta em casa. Apesar de não sentir que aqui era a minha casa ainda. Mas eu tava muito feliz, mas eu tava deixando a minha família lá também. Então foi um desafio, assim. Mas eu saí de um campo missionário e fui para outro. Então, eu saí do sertão, fiquei um tempo em Curitiba tendo aulas, mas eu fui para a Europa. Então, eu estava na missão ainda, estava ativa. E nos 3 meses que a gente ficou em Curitiba, não era só aulas. A gente também dava assistência a uma comunidade que tinha lá perto. Então, a gente fazia visitas, enfim. Então, eu tava nativa. E agora que o senhor mandou eu ficar em casa? Aqui. Então, eu botei uns vídeos no meu Instagram ontem explicando, né, que o senhor me pediu, e o senhor me pediu esse tempo. Eu estava me organizando, já vendo passagens para voltar para o sertão. E o senhor falou, você não vai. E eu, sempre quebrando meus planos. Mas, amém. Não, você vai servir a igreja local nesse tempo. E é o que eu tenho feito, né? Ontem mesmo era dia de grupo de adolescentes, então eu servi o grupo dos adolescentes. E eu ajudo no que pode, assim. Eu sirvo no Ministério de Louvor, né? No Ministério Infantil. Mas é diferente, sabe? Então, às vezes eu tenho algumas crises internas de tipo, poxa Deus, eu tô parada, parece que não tô fazendo nada. Porque parece que a missão tá lá e que a gente não tá fazendo nada. Apesar disso ser uma grande mentira, né? Porque o campo missionário não é só lá no sertão e nem só lá na Europa. O campo missionário é aqui também. É o nosso vizinho do lado, é o nosso colega de serviço, é o nosso... Enfim, a pessoa que nós encontramos no mercado. Todo esse é o campo missionário, né? Então... mas é difícil dar uma freada, assim, né? Quando tu tá tão ativa. E eu sou uma pessoa muito ativa. Mas quando o Senhor manda dar uma freada, lógico que tem um propósito. O Senhor não faz nada sem propósito. Mas é bem difícil, assim, né? Parar. Quando o Senhor manda, agora calma, para um pouco. Então, é um desafio, mas o Senhor é digno desse sentimento também. Durante esses 5 meses de treinamento que eu fiquei em Curitiba e fui para fora, essa frase fazia sentido em muitos momentos. O Senhor é digno. E Ele é digno, o Senhor é digno da saudade que eu sentia do Ben-Hur. O Senhor é digno das crises que eu tinha com vontade de voltar para casa. Ele é digno de todos esses sentimentos. Ele é digno do medo que eu senti de não alcançar o valor que eu precisava alcançar. E era um medo mesmo, eu não tinha de onde tirar, né? Não tinha esse dinheiro. Assim que é uma luta. Então, eu tava em crise. Eu me lembro que o primeiro desafio que eu tive foi a passagem. E... Eu fiz uns desafios, assim, nas redes sociais e eu consegui levantar R$2.000. A passagem era 7. E aí eu tinha esses R$2.000. Tá, ok, já é alguma coisa, né? E eu levantei o resto do valor em 1 hora. Era o último dia, era o dia limite. E eu tinha vindo para Porto Alegre ver o Ben-Hur e eu tava voltando para Curitiba. Então tava aquela... turbilhão de sentimentos de ser despedido do filho e pega ônibus, enfim. Então, eu tava, assim, muito mal, muito mal. Eu passei o final de semana todo que eu fiquei aqui, eu vinha, às vezes, no final de semana pra ver ele. Eu passei o final de semana todo, assim, bem desacreditada, eu acho que seria a palavra certa, sabe? E eu dizia, Senhor, me muda a minha rota, porque se eu fosse vamos supor, pra Argentina, eu não ia gastar nem a metade do que eu gastei pra ir pra Europa. E o Senhor, não vou? Permanece confiando. E não é difícil confiar no Senhor, mas no último dia, da última hora de precisar levantar um valor, é muito difícil. E eu entrei no carro para meus pais me levar para a rodoviária. E eu tinha uma amiga junto comigo e ela falou, nós vamos fazer um desafio agora, e o senhor vai fazer. E eu cheguei na rodoviária com o valor da passagem fechado. Então, tipo assim, foi menos que 1 hora. Aqui até a rodoviária é menos que 1 hora. E eu tava em choque, porque eu tinha que me despedir do Ben-Hur. Eu tinha que me despedir do Ben-Hur e eu tinha o dinheiro e eu não tava nem acreditando em tudo que estava acontecendo. Mas o Senhor fez. E ele, quando ele pediu, você vai para o Reino Unido, quando ele me falou que eu ia, eu já desacreditei, né? Ah, mas como assim? Né?
Mas ele pediu, e eu obedeci, e ele fez. Foi ele que fez. Tem até tem a passagem bíblica que diz, eu gosto muito dela, só não me recordo onde está, se é Isaías, se é Mateus, se é Marcos, agora eu não lembro, que diz que, porventura, tenho eu prazer em sangue, em sacrifício, tenho prazer em que me obedeçam. Que é o próprio Senhor falando para o povo. Não tenho prazer quando vocês matam um animal aí. Tenho prazer é quando vocês obedecem ele. E tudo isso que tu me fala, eu vejo a obediência, que a gente planeja aí. Eles falam, não, é para cá agora. Aí a gente vai lá, mesmo não querendo, mas a gente vai lá e obedece. Não, Senhor, minha vontade é fazer a tua. Sim. Assim como Cristo também no Getsemane orou, se possível, afasta esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. E não a minha, porque a vontade do filho era fazer a vontade do pai. Com certeza. Então a gente vê, assim, dá para ver que foi um período curto, digo assim, de uns 2 anos, pelo que acompanhamos assim, que viajou, mas de muitas experiências com Deus, assim. Muitas mesmo. Muitas experiências com Deus, e dá pra ver que do longo, assim, foi só te aproximando mais e mais e mais e mais, assim, de Deus, que as experiências nos aproximam de Deus, assim. Sim. E no próprio campo, assim, o que tu imaginava, assim, por exemplo, será que acaba amanhã? Será que eu volto? Será que vai continuar quanto mais tempo, assim? O que tu esperava do próprio campo missionário? Eu tenho tido algumas bastantes conversas com amigos e às vezes até pastores, enfim, nesse tempo. E as pessoas me perguntam, né? E agora? Eu não faço ideia. Tá, e agora pra onde que tu vai? Ou qual é o próximo destino? Eu não sei. Porque antes, por exemplo, antes de eu ir para Curitiba, o Senhor me falou, acho que uns 3 meses antes para ir. E eu sempre digo, eu sou muito ansiosa, então eu acho que é por isso que Deus trata assim comigo. Ele não me fala nada a longo prazo, sabe? Tipo, Vitória, você vai fazer isso, 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 isso. Não, comigo não funciona assim. O Senhor me diz, faz isso, eu vou lá e faço. Depois, quando eu tô lá, ele diz, agora faz isso. Eu vou lá e faço. E ele vai me falando a curtos, sabe? Então, eu tô vivendo o hoje mesmo, obedecendo, servindo a minha igreja com todo o meu coração. É uma igreja, eu amo a minha igreja e eu amo servir ali. Então, mas as pessoas me perguntam, e agora? O que tu vai fazer? Não faço ideia, mas o Senhor ele vai direcionar quando for a hora certa. Óbvio que o meu coração, eu largava tudo, pegava agora a minha mala e ia pro aeroporto para voltar pro sertão. Mas o Senhor quer construir algo aqui. Sim. E ele tá contando comigo para isso, né? A gente aprende que o Senhor não precisa de nós para fazer nada, mas ele conta com a gente para co-criar com ele, né? Para desenvolver algo com ele. E é isso, continuar ouvindo a voz de Deus. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar adolescentes e jovens, assim, essa galera mais jovem, né? Mais nova, eu sempre digo da importância de a gente conhecer a voz do Senhor, né? Porque às vezes o Senhor está falando e a gente não reconhece a voz dele. Por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo assim, né? Se a tua esposa te ligar agora e falar assim, oi, tu sabe que é ela já. Porque tu conhece a voz dela. Então tu já sabe que é ela. Se ela te ligar de um número desconhecido, se ela falar oi, tu já sabe que é ela. Vamos supor, minha mãe, se me ligar de um número desconhecido agora, eu atender, ela vai dizer oi, eu já sei que é minha mãe, porque eu conheço a voz dela. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu tenho uma vida com ela, a gente se vê todos os dias, a gente conversa todos os dias. Eu já conheço a voz dela. Agora, se uma pessoa aleatória, uma pessoa que eu conversei uma vez, me ligar de um número desconhecido e falar oi, eu vou dizer, quem é? Porque eu não conheço essa voz, eu não tenho, né, tanta intimidade assim com essa pessoa para conhecer a voz dela só com um oi. E é da mesma forma com o Senhor. A gente precisa reconhecer a voz dele. Mas como? Tendo uma vida de intimidade com ele. Porque quando tu construir essa vida com o Senhor, ele vai te dizer oi, e você vai dizer, é meu pai que tá falando. Ele vai te dizer, é o meu pai que tá falando, sabe? E é isso, cada dia o Senhor prova mais, assim, da necessidade que a gente tem de conhecer a voz dele mesmo, né? Eu me lembro, agora o Senhor me lembrou de um evangelismo que a gente vai fazer aqui em Curitiba. E lá, né? Lá em Curitiba. E nós gostamos de orar e entender o que o Senhor quer fazer naquele dia, né? Não nada de muito
planejamento, nós vamos em tal lugar, não. A gente sai pra rua, junto ali pequenos grupos e ora, Senhor, quem que o Senhor quer encontrar hoje? E nós oramos e nós não ouvimos o Senhor falar nada. Então vamos caminhar pra cá. Alguém falou, né? Fomos caminhando. E eu comecei a ouvir o Senhor falar, volta. Eu digo, não é possível. Deve ser coisa da minha cabeça. Só que eu me lembro que pro lado que a gente tava caminhando, tinha uma lomba pra subir. E eu tava com muita preguiça, claro, né? Eu disse, não, meu Deus, uma lomba enorme. E nós indo em direção à lomba. E eu ouvi o Senhor falando, volta. E eu dizendo, mas não é possível que isso seja Deus, isso aqui é minha preguiça, não vou. Vai, continua. E nós continuamos. Lá pelas cansadas, um dos que estavam com a gente passou mal. Tipo assim, a pressão caiu. Vamos parar um pouquinho aqui. Aí eu disse, gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não, mas eu acho que eu tô ouvindo o Senhor falar pra nós voltar. Só que nós já tínhamos começado a subir a lomba. Eles até me xingaram, por que tu não falou antes? Que não ouviu antes. Aí, vamos voltar, nós voltamos. Aí a gente voltou pro mesmo ponto de partida que a gente tava antes. Só caminhamos em vão mesmo, né? Fomos até lá e voltamos. Vamos orar de novo, vamos orar. Aí um viu a cor verde, o outro viu uma pessoa, e o Senhor vai dando visões, e vai dando sentimentos, e vai compartilhando, né, quem que Ele quer encontrar. Não, é para esse lado. Alguém falou assim, não me lembro exatamente, a gente foi caminhando assim, nós estávamos passando na frente de uma casa verde, na verdade, a gente não pensou em entrar. Um senhor gritou lá de dentro, oi! E a gente, meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Gente, tem noção que a gente estava ali para pregar o evangelho. A gente estava ali no campo missionário para pregar o evangelho e o campo missionário nos chamou. Porque a gente não entrou na casa do Senhor, a gente não bateu palma, nada, a gente só estava passando. Ele nos chamou. Então, assim, a necessidade do povo hoje, sabe? A necessidade de cada pessoa. Eu não sei o que ele estava passando. Aliás, hoje eu sei, mas naquela hora eu não sabia o que ele estava passando. Mas ele estava com esse anseio. E eu tenho certeza que ele viu algo na gente. Ele viu, não sei o que ele viu, mas ele deve ter visto. Por que tu chamaria alguém, um grupo de pessoas que tá passando na frente da tua casa só para saber o que eles estão fazendo? E aí ele chamou, nós entramos, ele, mas o que vocês estão fazendo aí? Daí a gente, então, a gente é missionário. A gente tá aí, veio conhecer um pouco da... entra aqui. Entramos, sentamos, conhecemos toda a vida dele, conhecemos que ele cuida dos netos, enfim. Assim, muito precioso, sabe? E muito gratificante também tu fazer algo pro Senhor, tu renunciar, porque enquanto eu tava ali encontrando aquele senhor, meu filho tava aqui em Porto Alegre, e eu tava pagando esse preço. Mas como eu disse antes, o Senhor é digno. O Senhor, ele foi digno de tudo isso, e ele é digno de todas as coisas que ele me pedia, e eu precisar sentir, né, pra poder dar o sim dele. Imagina, experiências que nem tu falou, ouvir a voz de Deus, estar sensível à voz do Senhor. Às vezes a gente tem aquela militância dentro de nós, será que é Deus ou será que é eu? Aí busca em oração para onde tem que ir, para onde é que nós vamos, para onde é que isso aqui que a gente vai. Eu me lembrou de uma experiência que nós tivemos aqui mesmo. Numa tarde, até liguei pro Daniel, mas o Daniel não estava em casa, foi muito do nada. Pegamos o violão, vamos pro Pampa. Peguei o violão, peguei a juventude da igreja, vamos todo mundo pro Pampa. E lá começamos a tocar louvores, começamos a louvar lá. Daqui a pouco chegou um pai com uma nenenzinha. Desculpa te incomodar aí, mas ela pode cantar um louvor com você? Mas claro! Ela começou a cantar. O cara, ele se quebrou todo ali. Chorava. Eu ouvi a voz dele depois que acabou, ele disse, pronto, agora vocês podem ir para casa. Era só para aquilo ali, só para aquele momento. Então, estar sensível à voz de Deus. Claro. As coisas não fluem assim, é um acaso que tu estava ali. E teve uma irmã que me disse, mas eu estou perto de onde só acontecem as coisas ruins. Não é que isso acontece, que as coisas ruins iam acontecer. Só que Deus te colocou lá para te dar suporte para aquelas pessoas. Para te ajudar, para te falar da palavra, para te dar um apoio espiritual. E a mesma coisa de vocês agora, vocês contaram a experiência. Imagina o seio daquele Senhor, que eu estava esperando. E Deus mostrou, porque vocês estavam buscando, estavam sensíveis à voz do Senhor. Isso é muito importante.
Eu não tenho a chamada missionária, mas eu acho linda a chamada missionária. Me lembro de uma vez que eu encontrei teu pai quando eu trabalhava nos camelódromos ali ainda. Ele me contando com os olhos cheios de orgulho. Ai, a vida tá na missão. Tá lá fazendo a missão, todo orgulhoso lá, dizendo assim, eu vi assim, cara, que lindo. Acho que é lindo o pai dizer assim, minha filha tá servindo a Cristo, tá na obra, assim, porque a gente vê tantos jovens perdendo a vida por nada. Aí afora, tantos pais chorando. E a gente poder falar que nossos filhos estão servindo a Deus, estão por um bem maior, assim, não tem palavras, assim, acho que dizer, né? Como é que nós estamos de tempo aí? Tão legal? É. E assim, já se encaminhando então para o final, queria dizer assim, queria fazer duas perguntas, na verdade. Eu queria dizer uma coisa, assim, na verdade, antes. Eu lembro que eu estava essa semana pensando, Senhor, quem, Senhor, quem? Quem que eu chamo? Quando a gente chama alguém para cá, não é coisa da minha cabeça, é Deus que direciona. E eu me lembro que eu fui largar a filhada da minha mãe na escola, e eu vi a Vitória na parada. Digo, a Vitória tá aqui, a Vitória é missionária, vou chamar a Vitória. Na hora eu liguei pra Popão, peguei na minha da mãe e mandei mensagem, eu disse, é de Deus. E ela disse, posso estar assim. Eu digo, é de Deus. Comentei com a minha mãe ainda, mãe, assim, ó, faltava dar mortal, assim, dizendo, a Vitória tá aqui, querida, pergunta como é que foi. Ela vai ver, porque ela assiste todos os episódios ali, ela vai acompanhar com Que certeza. legal. Então isso tá bem, ouvir a voz de Deus, assim. Sim. Que esse é um projeto que ele colocou no nosso coração, no meu, do Daniel, no do João. E é sempre com a direção dele. Porque assim, o que tu tá falando aqui vai servir para alguém que tá assistindo ali Com certeza. se motivar mais ainda. E fazendo uma retrospectiva, assim, da vida da Vitória. Como é que tu te vê hoje? E como é que o que tu tem para dizer, assim, do que Deus fez na tua vida hoje, assim? Sabe que é louco, assim, né? Eu tenho uma profissão, né? Eu me formei em pedagogia, então eu tenho uma profissão, eu posso trabalhar e ter dinheiro, comprar casa, carro, construir uma boa casa, enfim, ter uma vida rica, vamos dizer assim, né? E eu não tô fazendo nada disso hoje, né? Tô na missão. Tô integral na missão, né? Tava até então. Mas eu sou tão rica, tão rica. E sempre assim, quando eu tenho tempo com o Benhur, ou tô na igreja, tendo algum momento de adoração, ou enfim, às vezes eu tô só sentada no sofá falando com Deus, ou olhando as fotos todos esses momentos, tanto no sertão quanto na Europa, ou às vezes os pequenos movimentos que a gente faz aqui mesmo em Porto Alegre. Vamos fazer um evangelismo no gasômetro. Vamos no Pampa. Enfim, né? Às vezes a gente faz isso. E quando eu olho as fotos, assim, eu só consigo pensar nisso. Como eu sou rica, sabe? E eu sou muito rica mesmo de todas essas coisas que dinheiro não compra, sabe? Gente, eu nunca imaginei que uma guria da Restinga que estudou nas escolas públicas ia fazer uma viagem que eu fiz. E, tipo, foi o Senhor que fez, sabe? Então, às vezes eu fico assim, caramba, tudo que eu já vivi e as coisas que eu vivo hoje, assim, com Deus e pra Ele, né? As pessoas específicas que eu encontro. Eu tive muitas experiências com o povo muçulmano também. E como eu sou rica. Cara, eu pude falar pra uma. Eu me lembro que eu pude sentar com uma menina. Eu acho que ela era de Gana, mas ela era muçulmana e ela já usava o hijab, né? E quando as meninas novinhas usam o hijab, significa que elas já têm uma vida sexual ativa. Mas eu pude sentar com ela e perguntar se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa. Eu pude dizer que ela é amada por Deus, sabe? E eu fico, caramba, eu sou muito rica. E é isso que invade meu coração o tempo inteiro, sabe? Os missionários passam por muitos perrengues, passa mesmo. Principalmente financeiro, passa o tempo todo. Mas isso é um privilégio muito enorme, fazer parte da missão de Deus,
sabe? É um privilégio muito enorme tu saber que algumas pessoas conhecem o Senhor, conhecem o amor de Deus, porque tu foi lá e falou. Porque Deus te usou e tu foi lá e falou, sabe? E então, eu tenho o coração, assim, completamente realizado, apesar dele ficar dolorido, de eu estar um pouquinho paradinha nesse tempo. Eu sei que é nesse tempo, porque o Senhor, ele me chamou para missões a longo prazo, que nem a gente fala, e missões a longo prazo é pro resto da vida, né? E eu sei que o Senhor me chamou para isso, então, apesar de a gente fica meio agitado de estar parado, assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas o Senhor, ele tem um propósito, e eu sei que daqui mais um pouco volta ativa de novo, mas é um verdadeiro privilégio mesmo, assim. Se a gente entende, né, que nós todos, como cristãos, somos missionários, somos todos missionários. Quando o Senhor manda ir, ele não fala, jovens ou, enfim, da Igreja Batista ou da Assembleia. Não, ele fala, vão e pregam o Evangelho. Então, é todos nós. Nós somos todos missionários. Mas, claro, uns são chamados para ir, uns são chamados para interceder, outros são chamados para investir, né? Mas somos todos missionários. E o campo missionário, não, que nem eu disse, o campo missionário não é só lá fora, mas é também aqui no nosso bairro, o nosso vizinho do lado. Às vezes o nosso campo missionário está dentro da nossa casa, né? Porque às vezes a gente, um parente, um familiar ainda não é cristão, ainda não vive isso com o Senhor, é o nosso campo missionário também, né? Então eu quero encorajar mesmo quem está assistindo e, enfim, a buscar esse lugar no Senhor, de entender o que o Senhor quer fazer através de mim, né? Porque, às vezes, há uns anos atrás, foi o que me ativou mesmo a viver isso. Porque a gente vai na igreja quarta, a gente vai na igreja sábado, a gente vai na igreja domingo, ouve a palavra, vai lá, tem um tempo de adoração, e recebe do Senhor, e recebe do Senhor, e recebe do Senhor, e recebe do Senhor, e vai inflando. E o que tu faz com aquilo que tu recebeu do Senhor? O que tu tem não, mas é que eu vou no culto, tá? E tu recebeu de Deus. E o que tu tem feito com isso que tu tem recebido do Senhor? Tu tá abençoando alguém? Tu tá compartilhando? Às vezes até uma mensagem no WhatsApp, sabe? E aí, meu amigo, como é que tu tá? Porque às vezes a gente tem a mania de viver nessa bolha que é uma vida de igreja. Não, mas eu vou na igreja, mas eu tenho comunhão com os irmãos. Sim, isso é muito bom, bênção. Mas o que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? O Senhor te dá coisas. E o que você tem feito com as pessoas que estão no mundo? Porque as pessoas não falam muito sobre isso. Isso é um assunto assim que não é muito falado, mas as pessoas estão indo pro inferno. E o que tu tem feito sobre isso? Tudo bem pra ti? Esses tempos eu ministrei para os adolescentes e eu falei para eles: tudo bem para vocês, o colega de vocês da escola que tá em depressão, que tá com medo, que tá se sentindo sozinho, enfim, que não conhece o Senhor. Tudo bem para vocês ir pro inferno? Porque se tudo bem para vocês, tá bom. Então, eu posso fechar minha Bíblia aqui, eu falando para eles, né? Eu posso fechar minha Bíblia aqui e sentar aí no banco. Não, e eles ficaram chocados, assim. Porque se você não falar que existe um pai que ama essa pessoa, ela não vai encontrar esse amor. E ela vai pro inferno. Porque às vezes tira a sua vida, às vezes faz alguma coisa errada, não sei, né? Hoje em dia. Então, é bem isso, assim, que nós temos... mas eu vou na igreja, ok. Nós temos... Vive em santidade, vai na igreja, o que é muito bom. Mas e aí? O que tu tem feito com isso? Não, mas eu tenho um projeto na escola, perfeito. Libera tudo aquilo que o Senhor tem te dado, libera para outras pessoas. Seria egoísmo da nossa parte nós recebermos esse amor tão grande do Senhor e não compartilhar esse amor com outras pessoas, né? Então eu quero encorajar, assim, as pessoas que vão assistir esse vídeo, a liberar tudo aquilo que o Senhor nos entrega, sabe? O Senhor, ele entrega coisas para nós todos os cultos. Às vezes em casa, sentado no sofá fazendo um devocional. Ele te entrega coisas. Então libera essas coisas. Libera essas coisas, abençoa pessoas e, enfim, coopera com a grande comissão de Deus, que é um verdadeiro privilégio.
Uma vez, acho que eu falei a última pergunta, mas acho que ela acabou já de responder também, né? A gente ia perguntar se pudesse falar para o mundo inteiro agora, o que que tu diria? Eu acho que já resumiu tudo nas palavras. E é uma bênção, pai. Às vezes a gente tem que segurar para não chorar, porque a gente sente uma presença de Deus, porque além de testemunhos do que a gente fala, assim, nós somos um próprio testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Bom, eu sou o irmão Daniel, tu também, teu pai, nós todos somos testemunhos vivos do que Deus pode Sim, fazer em nossas vidas. E como eu usava o dom que Deus me deu para fazer algo no mundo, hoje eu estou usando para realmente para Deus. sim. E por mais que eu não tenha essa chamada missionária, eu acho lindo o campo missionário. A gente tem projeto na igreja lá para ajudar os missionários também lá, que é muito importante. Geralmente o pessoal fala, a igreja fala sempre de dinheiro, mas o campo missionário ele precisa do recurso. Deus é o dono do ouro e da prata. Sim, Deus é o dono do ouro e da prata, mas ele conta contigo para apoiar o campo missionário. Com E certeza. quando tu abençoa, eu conheço uma pessoa que ela está afastada desse caminho faz um bom tempo. Mas pensa numa pessoa que semeia no campo missionário e ainda pede ajuda para ajudar no campo. E pensa numa pessoa que é próspera. E Deus abençoe ele, porque ele tem um campo voltado para a missão. Uma vez ele ouviu dizer que eu precisava de lâmpada para a igreja. Ele foi lá, comprou e tá aqui, ó. Eu nem tinha pedido, mas Deus tocou nele. Com certeza. Então, a gente vê. Mas quero agradecer muito a tua presença aqui hoje. Foi de muito, assim, ó, muito edificante. Saber o que Deus fez assim na tua vida, saber essa chamada que tu tem missionária. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer em nossas vidas, né? Daqui um pouco, da manhã, depois de amanhã. É. E infelizmente vem chegando ao fim mais um podcast. Estamos se encaminhando para o final. Agradeço a você que ficou até o final assistindo. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu joinha, deixar o seu like aí, se inscrever no canal de suma importância, ative o sininho e não se esqueça de compartilhar com aquele ente querido, de mandar para aquela pessoa que está um pouquinho parada. Compartilhe entre seus irmãos, sua família. Uma pessoa manda para outra, a outra manda para outra, e assim vai se espalhando a palavra de Deus. Você não sabe até onde esse vídeo pode chegar, vá compartilhando. E depois você vai ver que um dia você vai ter esse retorno também. Agradeço a você que ficou até aqui. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.